Como lidar com os apontamentos e críticas? A gente vive num mundo que cobra demais. Cada vez mais o mundo e as pessoas que estão ao nosso redor estão mais exigentes. E nós precisamos sim entregar um bom resultado. Isso é no trabalho, isso é na família, até mesmo na igreja. O que acontece é que muitas pessoas esquecem que nós somos de carne e osso, não é? Nós não somos uma máquina. Não somos uma máquina. A nossa vida ela é marcada por altos e baixos. Isso excluindo a parte espiritual, é natural. E tem pessoas que precisam ouvir isso. Você não é uma máquina. Você não é um semideus. Você é de carne e osso, homem. Faz parte da sua natureza, a hora está lá em cima, a hora está lá embaixo. É bem verdade que o outro lado, o mundo espiritual, as trevas, procura justamente se aproveitar desses altos e baixos. Principalmente quando você está lá embaixo, os espíritos imundos tentam se aproveitar. Mas faz parte da nossa natureza. Então, diante desse cobrar resultado, tem que entregar resultado, a gente encontra também pessoas que não entendem isso e entram pelo caminho da crítica pela crítica. É aquelas pessoas que só sabem criticar. Você conhece alguém assim que só sabe criticar? E ninguém gosta de receber crítica. Ninguém gosta. A gente não assimila bem a crítica. No entanto, nós precisamos ter maturidade e entender que, infelizmente, a crítica deve fazer parte do nosso dia a dia, faz parte das relações. Onde tem gente, vai ter essas coisas. Onde tem gente, vai ter os apontamentos. Então, diante desta verdade, eu quero lidar aqui e, se você quer se envolver mais nesse tema, como lidar com os apontamentos e críticas, você vai lá nas minhas redes sociais depois, especialmente no YouTube, no meu canal Pastor Júnior Tesp e também no canal da rádio, tem essas mensagens, a parte 1, a parte 2 e hoje, que é a conclusão. E aí eu falei da importância de você se concentrar e dar atenção naquilo que Deus pensa sobre você. O que é que Deus pensa sobre você? Se você entrar nessa onda de querer agradar a todos, você, sem perceber, estará caindo em uma armadilha terrível e mortal. As pessoas que vivem para agradar os outros são pessoas que estão presas a uma corrente ou a corrente do reconhecimento. Isso é terrível. Claro que todo mundo precisa, nós gostamos de ser reconhecidos, mas chega um ponto que isso se torna uma prisão. E eu tratei isso aqui em uma mensagem. Olhe bem para o que Deus pensa de você. É secundário. As pessoas hoje lhe veem com um olhar, amanhã já muda. Por causa de uma palavra, de uma ação sua, algo mal compreendido. Enfim, você não pode viver escravo das pessoas. Tenha personalidade. Tenha princípios, independente das circunstâncias. Mantenha os princípios que você aprendeu diante do Senhor e você será muito próspero aqui nessa terra. Mantenha o seu foco em Jesus e procure sempre saber o que é que Deus pensa sobre você. E é esse versículo que eu tratei aqui no início do programa, Eclesiastes capítulo 7, versículo 21, que diz, não dê atenção, estou lendo a Bíblia, não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Tá vendo?
Não caia nessa armadilha. É a Bíblia que está dizendo. Pastor, o senhor leu a Bíblia? Li, vou ler de novo. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Ou seja, esse servo falando mal de você aqui é que o sábio está dizendo que até as pessoas que de fato estão com você, estão puxando lá, pegado na corda, um momento ou outro pode falar alguma coisa. Então não fique procurando não, meu filho. Se você está procurando, você vai encontrar. Siga a sua vida sabendo que quem te guia, quem te protege, quem acrescenta o pão na sua vida é Deus, e deixa que as coisas vão acontecer. Então, primeiro, foque no que Deus pensa de você. As outras pessoas é consequência, tá certo? Segundo, eu tratei também numa mensagem, você que não ouviu, você pode ir lá no meu canal no YouTube, como eu estou falando, e ver cada ponto desse, mas eu também deixei aqui como orientação bíblica para você a sabedoria dada por Deus de, como eu posso dizer, de diferenciar a crítica do conselho. Tem muitas pessoas também que são blindadas e às vezes alguém está fazendo um comentário para o seu bem, para que a pessoa desperte, dê um estralo, e você, com o coração todo sensível, acha que é uma crítica e fica chateado, e acha que a pessoa está se metendo na sua vida, e acha que ninguém tem direito de comentar e tal e tal. Tem uma diferença. A diferença principal é que o conselho, você tira proveito dele. Normalmente a crítica, ela traz consigo, nem todas as críticas, né? Mas tem a crítica construtiva, que a gente pode chamar de conselho, mas tem aquela crítica infundada, sem sentido, essa é a que mais dói. Essa é a que mais incomoda. Pois bem, então saiba tirar algum proveito desse negócio, saiba tirar algum proveito desses apontamentos. Se é para você crescer, que seja bem-vinda. Provérbios 15:31, eu li aqui em mensagens anteriores, que diz o seguinte: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Olha que palavra gloriosa. Eu vou repetir. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. A humildade antecede a honra. Então, há repreensões construtivas, e se você acata essas repreensões, você vai ter um lugar garantido entre os sábios. Diga glória a Deus aí do outro lado. E agora a gente vai avançar para concluir essa mensagem, e eu deixo a seguinte instrução e a terceira instrução: como lidar com os apontamentos e as críticas. Terceiro, obedeça a Deus. Isto mesmo. Obedeça a Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus está vivo e Deus fala. Isso mesmo. Deus fala. Deus confirma. Deus se manifesta aos seus filhos. Busque a sua palavra. Valorize a oração. E lembre-se, toda vez que você estiver diante de uma crítica ou de um apontamento, lembre de Jesus, porque ele sofreu muitas críticas e críticas injustas. E foi por causa dessas críticas que ele foi levado lá para a cruz, para morrer como um malfeitor. E olhe só, quando eu digo que você deve obedecer a Deus,
valorizar a oração, buscar conhecer mais da palavra do Senhor. Eu estou dizendo a você que, diante das acusações que Jesus sofreu, Jesus ele não revidou, ele não foi áspero com as pessoas. Jesus preferiu obedecer a Deus e fazer o que Deus mandava. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Talvez Deus não permitiu que as pessoas entendessem a sua visão, como foi com Jesus. Talvez até mesmo seus familiares, as pessoas que estão pertinho de você, não compreendeu a visão, não compreendeu o chamado e você está sofrendo. Tenha sabedoria, receba de Deus fortalecimento nesta oportunidade. Olhe e não revide. Não esteja batendo de frente com ninguém, porque seu negócio é com Deus, principalmente dentro da igreja e da família, porque essas duas instituições são sagradas. Quer vencer os apontamentos e as críticas? Obedeça a Deus. Nós não podemos ter uma vida de obediência sem uma vida de oração. Eu não estou falando orar. Orar todo mundo ora. Estou falando de viver uma vida de oração. Você que é empresário, você que é homem de negócios, você que está começando agora a sua vida, você jovem, você já idoso, não importa. Eu estou te dando a chave, aleluia, que abre todas as portas. Essa chave é a chave da obediência junto com a oração. É tempo de vigiar, é tempo de olhar para Jesus e obedecer a Deus. Caso contrário, o escritor aos Hebreus diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo de número 3, caso contrário, nós iremos desfalecer no nosso desânimo. Como lidar com os apontamentos e as críticas? Obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus. Pastor, eu quero avançar. E como eu posso fazer para olhar para o futuro sem temer e não valorizar tantas coisas, tanto disse-me disse, tanta coisinha, tanta cara feia? Eu quero avançar, pastor, eu quero ter lugar com os sábios. Eu quero ter o meu lugar garantido, pastor, com os sábios. Por fim aqui, pague o mal com o bem. Se você puder, digite isso e fale isso. Pague o mal com o bem. Isso não é fácil. Isto não é fácil. Mas o Senhor está falando conosco nesta oportunidade. Você sabe como uma crítica infundada, como um apontamento, como um disse-me disse, traz prejuízo. Não leve isso para frente, não. Não leve isso para frente, não. Não faça o que os outros estão fazendo com você, não. Não empreste a sua língua ao diabo. Corte essa corrente de maldição. Se você não tem coisas boas para falar de alguém, não fale. Não permita ser instrumento do diabo para destruir pessoas, não, porque você já foi ou você está sendo vítima de tal ataque ou de tamanho ataque. E você sabe, quando alguém te criticar, ore a Deus e não deixe nenhuma raiz de amargura brotar no seu coração. Essas pessoas normalmente
estão feridas, essas pessoas estão com complicações sérias na vida e não conseguem se libertar e começam agora a querer ferir outras pessoas. E tem até pessoas que se tornam profissionais em ferir os outros. Isso mesmo, profissionais de ferir os outros. Profissionais de tirar a alegria dos outros. E às vezes, infelizmente, essas pessoas estão bem pertinho da gente. Por isso que a palavra de Deus para você é: seja misericordioso. Decida retribuir o mal com o bem. Eu vou fazer o bem. Aleluia. Aleluia. É ruim, é duro ser criticado. Então faça diferente. Faça diferente. A palavra do Senhor diz que de uma fonte não pode sair água doce e água salgada. A fonte é o seu coração, é os seus lábios. A fonte é o seu coração, é os seus lábios. Não deixe sair. Não deixe sair palavras que não honrem ao seu Deus. Se você está sendo vítima de apontamento, você sabe, repito. Não repita os erros que alguém está cometendo sobre você ou diante de você. Aleluia. Guarde isso e eu concluo aqui. Guarde o que eu vou lhe dizer, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 12:18. Olha só como é sério. Está escrito: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Vou repetir. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Há palavras que ferem como espada. Não só fere, como mata. A palavra que fere e mata. Mas do outro lado também tem uma realidade. E uma realidade que nos traz esperança. Que a palavra do sábio traz cura. Seja, portanto, sábio. Guarde o seu lugar junto aos sábios, trocando o mal que você recebe por bem. E você só consegue isso se você buscar a natureza de Cristo para você. Porque você está ouvindo essa palavra. Você não vai conseguir simplesmente ouvindo. Você só vai conseguir se você começar a colocar a mão na massa e decidir hoje ter uma vida mais próxima de Deus através da oração, através dos louvores, através da leitura e estudo da palavra do Senhor, através de um olhar puro, através de valorizar as coisas eternas. Ser sincero com você mesmo e com o seu Deus. Quando os holofotes apagam, é hora de você honrar o seu Deus. Portanto, pastor, como eu posso lidar com os apontamentos e com as críticas? Nós vimos. Perceba e foque naquilo que Deus pensa sobre você. Segundo, saiba diferenciar, tenha maturidade. Busque diante de Deus saber o que é crítica e o que é um conselho. Ou as críticas construtivas, tire proveito disso. Porque se você absorve aquilo que é construtivo, você tem lugar permanente diante dos sábios. É o que diz Provérbios 15:31 ao versículo 33. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Não se canse de fazer a vontade de Deus. Deus, Ele é a tua força. E por fim, pague o mal com o bem. Pague o mal com o bem. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus.